Olá! Estamos de volta com As Cunhãs, seu podcast de política do Brasil e do Ceará, além de outras cositas más. Eu sou Camila Fernandes e, como sempre, estou ao lado de outras duas cunhãs jornalistas. Vamos começar pela Ebele Rebouças. Tudo bem? Como você está? Menina, estou ótima, muito feliz com a repercussão da entrevista do Preto Zezé. Queria dizer que nosso convidado hoje se esforce, viu? Porque a repercussão foi positiva e a gente quer deixar o nível altíssimo, mas já ser apresentado. E feliz de estar aqui na Pro de novo. O tamanho desses morangos, eu tô passada. Olha aí o tamanho desses morangão que botaram pra gente. Tô morta de feliz. Essas são as mangas. E aí, Inês Aparecida? Excelente comparação, morango com manga. Não, meu tamanho, a Maria. E a Silvinha. Mas eu tô ótima. Também eu gosto muito de estar aqui na Pro, porque a gente fica bonito, sabe? Quando a gente grava em casa, vixi, tudo feio. Pálida. Mas eu tô ótimo, o fim de semana foi ótimo, a semana vai ser ótima também. Se Deus quiser, em paz, né? Em paz. Em paz. Temos muitas questões, mas antes de mais nada, antes de começar o tema, vamos receber o deputado de Assis Diniz, líder do PT na Assembleia Legislativa. Seja muito bem-vindo. Prazer recebê-lo, viu? Bom dia, bom dia. Mas eu quero dizer que a referência do morango e da manga remota à maçã. Dizem que a maçã é a fruta do amor. Mas, Inês, você sabe que a fruta do amor é a manga, né? Porque não vou nem dizer. Você não imagina. Eu já imaginei, Quem chupa uma manga no sertão, você senta com a bacia. Senta com a bacia. Aí você descaroça. É sensual, aí quando você termina, você fica com um todo pouco lambuzado, melado, todo cheio de fiapo nos dentes. Então é uma simbologia boa para o amor. Eu tô imaginando o que é que a esposa do de Assis vai dizer pra ele depois que ela ouvir essa metáfora. Porque, pra quem não sabe, estávamos aqui conversando antes de irmos ao ar e soubemos que a esposa do de Assis é a monitora, é a que fiscaliza, filtra. Ela vai Boa dizer... demais. Desnecessário. Parece coisa de moleque. Pra que isso? Não, vou defender você. Selma, não é. É porque talvez você também não seja assim do interior como eu, de Assis de Cedro, eu do Crato. Já comi muita manga nas bacias. Se souber que ela é do Arneiroz. Do nosso querido Arneiroz. Certo. Chupou muita manga também. Pois é, a gente fica mesmo com os dentes cheios de fiapo. E é bom. Já sentiram, né, que vai ser animada a conversa hoje. Tem muito papo com o deputado. Antes de começar, vamos só aqui reforçar aquele convite que a gente faz, né, para você apoiar o podcast. Vocês sabem, Cunhas e Curumins, vocês são essenciais para a gente existir. O apoio de vocês é fundamental. Então, se você quer nos apoiar, tem um caminho aqui. O QR Code na tela, para quem está nos vendo pelo YouTube, te leva direto para a página do apoia.se/ascunhaspodcast. Se você preferir nos apoiar de outro jeito, na descrição do episódio tem todas as formas. Tem Pix, tem Aurelo, tá certo? Qualquer valor, a gente já ajuda pra caramba, ajude mesmo, tá? E muitíssimo obrigada pra todo mundo que já nos apoia. Agora, como a gente faz tradicionalmente, né? Temos aquele momento de apresentação formal, bem bacana do entrevistado do dia. Eu vou passar a palavra pra Inês Aparecida fazer as honras da casa. Arrocha, Inês. Antes de mais nada, muito obrigado pela presença, deputado de Assis Diniz. Pois vamos lá. Tá meus óculos agora, né? Tá mais Francisco de Assis Diniz agora nasceu... você tem outra opção. Deixa distante que consegue chegar. Mas o braço não dá mais, não. Dá não? Não, os músculos. Francisco de Assis Diniz nasceu no Cedro, 3 de julho de 64. Fez 60 anos recentemente, né? Não, vou fazer. Julho. Vai fazer. Dia 3 de junho é Camilo, Sobreira de Santana. É mesmo, 3 de julho, desculpa aí, 59. Filho do agricultor e comerciante José Alves Diniz, a dona de casa Nazaré Moreira Diniz. Iniciou os estudos na rede pública de ensino. E é bacharel em Direito pela Unifor, em História pela UES, analista de mercado do trabalho. Tem especialização em Gestão Pública pela Unicamp e em Economia do Trabalho pela Unilab. Foi metalúrgico e, atuando como sindicalista, presidiu a Federação dos Metalúrgicos do Norte e Nordeste. Participou da Central Única dos Trabalhadores, a CUT, desde sua fundação, sendo eleito e reeleito presidente da maior central sindical do Ceará, quando trabalhou na expansão da CUT pelo interior cearense. Nas ruas, comandou manifestações históricas em defesa do Banco do Estado do Ceará,
O BEC, para quem não se lembra, o BEC foi vendido para o Bradesco, tá? Na época do governo Tasso Gereissati. 7,9 bilhões. Não foi? Organizou e dirigiu greves gerais, o ato contra o BID, a ALCA e o Fora Collor. Foi eleito e reeleito presidente do Diretório Estadual do PT no Ceará, quando o partido elegeu o primeiro governador da sua história, Camilo Santana. Como gestor público, presidiu o Instituto de Desenvolvimento do Trabalho, IDT, sempre vivia na televisão. Posteriormente, assumiu a Secretaria de Desenvolvimento Agrário na gestão de Camilo e presidiu a Câmara Temática da Agricultura Familiar do Consórcio dos Governadores do Nordeste. Em 2022, elegeu-se deputado estadual com 63.253 votos. Eita! Sendo a segunda maior votação da coligação Ceará cada vez mais forte. Foi votado nos 184 municípios cearenses. Como é que pode, né? Todos os municípios do Ceará. Na Assembleia Legislativa, preside a Frente Parlamentar em Defesa da Agricultura Familiar, da Pecuária e da Pesca. Aí, como a gente falou aqui no currículo, na bio do Assis, ele participava de manifestações e tal. E teve um caso lá em Juazeiro, que ele levou uma... Martelo. Aquilo se chama martelo. Martelo é um golpe da capoeira. Pronto, você ele vai contar. Foi em 1992, uma viagem do então presidente Collor, Fernando Collor, a Juazeiro, quando ele disse lá umas asneiras. Mas aí o Diniz, nós temos até uma foto para mostrar o Diniz apanhando. Diga, Diniz, como foi aquilo? Inês, você, ao trazer um pouco da nossa história de vida e de militância, elenca vários momentos importantes dessa trajetória. E eu tenho o privilégio, não com orgulho, mas como militante, de ter tido a oportunidade de vivenciar os dois lados da luta política. Na construção de pauta da representação da classe trabalhadora, enquanto dirigente sindical, enquanto gestor público na Secretaria de Desenvolvimento Agrário ou na Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social, a antiga STDS, executando as políticas públicas. Isso me deu uma maturidade e um conhecimento do que é forjar a pauta, a luta da representação da política pública e a execução dessas políticas. E no mundo da política ter vivenciado a presidência do PT, o que dá uma dimensão de todas as esferas da luta política social do nosso Estado. E nessa caminhada, nessa trajetória, em 92, o Collor, ao lado do Frei Damião, do Ciro Gomes, em Juazeiro do Norte, no Memorial Padre Cícero, eu era o presidente dos sindicatos metalúrgicos. Eu fui eleito em 1988, presidente dos sindicatos metalúrgicos, ali no finzinho da Constituinte, estava já quase da proclamação da Constituição Cidadã, e nesta eleição nós disputávamos com 3 chapas, fui eleito segundo turno, e na presidência do sindicato nós organizamos uma manifestação, por considerar o governo Collor algo que fazia uma ação perversa à soberania nacional. Nós, no início, tivemos, só para contextualizar, uma crise perversa do saque das poupanças. Nós tivemos o aumento da taxa de desemprego naquela época de 28%, foi talvez a maior taxa de desemprego. Nós tivemos hiperinflação no governo Sarney, mas do ponto de vista da empregabilidade do Collor de Mello foi muito mais perversa. Abriu-se o capital internacional para as indústrias, então isso foi muito perverso. E ao caracterizarmos esse conjunto de políticas, o Sindicato dos Metalúrgicos organizou a manifestação. Eu, enquanto presidente, estava protagonizando. E abrimos uma faixa pela derrubada do governo Collor de Mello. O Collor ficou histérico. Eles nos cercaram, isolaram os manifestantes da população e o então segurança pessoal dele, que é o Dário Cavalcante, ele tem um corpo e uma musculatura de policial que tem prática de jiu-jitsu na época e de capoeira, e ele me acerta um martelo na capoeira. O martelo é um golpe que se dá, que é o mais perigoso, porque segura o apoio e ele dá um giro de 180 graus com toda a velocidade e intensidade. Aquilo me deu lesão de baço. Quando foi proferido esse golpe, o Collor ele faz uma frase que toma todos os jornais nacionais e internacionais, inclusive a foto
que você tem. Ela foi capa do Le Monde, Sunday Times, New York Times, Veja, Globo, na época Isto É. E ele diz, eu não tenho medo de cara feia nem assombração. Desde quando eu nasci, meu pai já dizia que eu tinha aquilo roxo para enfrentar essa cambada de desordeiro. Era exatamente a partir dali que estava autorizado a repressão. A foto capta somente o de Assis Diniz, mas nós tivemos o Claudinho, que era dirigente do Sindicato dos Metalúrgicos, nós tivemos a Fanca, teve gente com olho estufado, teve gente com dente quebrado, com costela. Foi uma repressão muito grande, a repressão que eles patrocinaram. E, no final, o Collor dá uma entrevista, e aí a gente tem que guardar os paralelos da história para não confundi-lo, porque, segundo o Marx, a história ela não se repete, ela pode vir como farsa, como nós vivenciamos no último período. E lá o Collor chama a sociedade brasileira, os patriotas, isso foi numa quinta, convoca os brasileiros patriotas para, no domingo, vestirem as cores da bandeira do Brasil, o verde e o amarelo. Ocorre que o Brasil não vestiu o verde e o amarelo, vestiu o preto. E dali nasceu o Fora Collor. Se nós tivermos que fazer uma análise, qual é o momento político? Evidentemente que a política é feita de momentos, mas aquele foi o momento político que deu arcabouço de dimensão nacional para o que seria lá em julho, agosto, o impeachment do presidente Fernando Collor de Mello. Então, o Collor de Mello nasce em Juazeiro, nasce no Memorial Padre Cícero e nasce com a militância da época do PRO. Se nós estamos aqui na PRO, nós estávamos também na época no PRO, Partido da Revolução Operária. A Camila trouxe até umas referências aqui ao Padre Cícero para lembrar esse momento histórico, né? Tem ali tem alguma coisa até que... o Padre Cícero. Padre Cícero ali. Nosso Padinho. Padinho abençoando. De Assis, ainda não é valendo, mas eu queria perguntar para ti, só um título aqui de quebra-gelo. Você está aí no seu mandato como deputado estadual e saiu recentemente uma pesquisa do Anuário do Ceará em que você é o considerado o terceiro deputado estadual mais influente do Estado. Porém, olhando suas redes, né, antes da gente trazer o entrevistado aqui, a gente dá uma olhada em como é que tá o Twitter dele, o Instagram dele. Você também só quer ser um influencer digital, né? Conte aí. Isso me dá tanta dor de cabeça. Pois eu quero saber. Menino, faz dancinha. Vocês, dancinha, é se vacinando, aí mostra aqui o colo, uma coisa assim, né? Aí faz dança. Sem camisa. Já Assis, como é o engajamento? Como é, assim, a repercussão? E qual é o teu limite em rede social? Porque a política virou bem isso, né? A política virou isso. O limite, coincidentemente, hoje é dia 24. E gravando no dia 24. Nós estamos gravando dia 24. E há 26 anos eu conheci a Selma. Foi no dia 24 de junho. Selma é a mulher dele, a minha esposa, que é a mãe dos meus filhos. É o filtro da campanha. É o filtro. Eu estou fazendo esse resgate para a gente compreender o limite. Eu, certa vez, no início do namoro, aí 1 ano, 2 anos, a gente sempre passou o carnaval em Recife, Olinda. Brincamos os 14 anos até o José Antônio nascer, depois não tinha mais espaço para ir. Mas na primeira viagem eu ousei em parar em Tambaba. Chagas. Eu parei na Tambaba. Sabe, uma praia de nudismo muito Eu parei famosa. na Tambaba e quando parei o carro, a Selma olhou e disse, você vai para onde? Eu disse, não, nós vamos. Eu? Você traga a sua mãe e venha para aqui que eu não sou mulher para andar num lugar desse. Aí saiu correndo do carro. Então, meu limite, Evelyn, para você Se chama entender... Selma, né? Selma. Gente, eu sou fã de Selma. Não Eu a também. conheço, mas já a considero Selma, pacas. um beijo pra tu. Beijo. Nós tínhamos umas festas pesadas na história, né? Ela nunca topou ir para uma festa da história. Coordenada pelo Acrísio Senna. Vocês imaginam? Fala, meu pai, vou me tem. benzer para Chagas 3 abertas. vezes. Também. Chagas abertas. Open Chagas. Open Chagas. Mas o meu limite, tem filtro, evidentemente que tem algo que, do princípio da razoabilidade, você não pode passar. E tem coisas que acontecem naturalmente. Por exemplo, da vacina. Não foi proposital. Na vacina, eu tomei de um lado, que era da influência, e a enfermeira, Juliana, perguntou, e você não vai tomar a da Covid? Eu disse, eu posso? Pode. Aí, ela virou outro braço e aplicou. Isso deu uma dor de cabeça, porque o meu filtro familiar já liga. Quando é intervalo de 15 a 20 segundos de quando cai na rede. Isso é coisa de um parlamentar. E tem uns dedos duros, na Assembleia.
Um Ai, tal, quem? o Que Osmar manda pra Baquite. ela, manda pra o ela. Osmar Baquite, Evelyn. Senhora. Teve uma foto, é instantâneo, pá, manda pra Selma. Porque ele conspira, Olha o Osmar é Baquite. amigo. Eu sei, É amigo. é muito amigo. Muito amigo. Camila, Mas não tem jeito. bota logo uma pergunta séria, senão vai virar uma molecagem. Mas essa- o fato é, tem limite que você não pode transgredir. Embora eu tenha uma visão muito aberta do mundo. E não nós rebaixar a política Nem também, né? rebaixar, Porque eu- às vezes vira tudo uma grande dancinha, uma grande palhaçada que a gente vê nas redes. Tem que ter um limite, eu sim. coloco um conteúdo engraçado, um conteúdo de rebeldia, que vem trazer alegria, mas dentro de uma perspectiva, de uma visão de mundo, de sociedade. A vacina, por que a vacina? Por que nós colocamos dentro de uma rede social vacina? Porque ali é o confronto direto com o negacionismo. A vacina expressou, para dentro de uma luta política, talvez a vida de quase 400 irmãos brasileiros que morreram, 400 dos mil. 800 que tombaram. Se nós tivéssemos tido um governo que acreditasse, que investisse, e tivesse ciência como referência, nós não teríamos tombado tantos como tombaram, por falta de uma proteção mínima. Então, a vacina tem esse significado, tem esse simbolismo, para a gente dizer, olha, nós passamos essa etapa da vida, ela tem que ser colocada como centralidade para entender e não ter retrocesso, mas principalmente que é a ciência que deve nortear a ação do homem numa sociedade tão complexa, numa sociedade que deriva tantos valores que hoje são questionados. Então, é dentro dessa dinâmica e de uma visão de mundo e de sociedade. E a política, ela não pode ser colocada para retrocesso. E nós sabemos que se nega a política com outros objetivos. Exatamente. Ao buscarmos, do ponto de vista antropológico, o que foi o nascedor do nazismo e do fascismo, a história do Hitler é exatamente baseada em fatores Negação, né? que estão empiricamente ligados a muita coisa do que nós vivenciamos nos últimos 4 anos. E para mim, eu acho que nós estamos vivenciando, viu, Diogo? Tem muitas Eu acho das que a coisas- gente Não, tem tá que demais. Ficar de olho aberto, sempre atento, porque o negócio ainda não mudou, não. Ô, Inês, quando um deputado, e eu fiz essa fala quarta-feira na Assembleia, eu fiz a fala denunciando o PL do estupro. E quando uma deputada defende dentro de um plenário, de uma Assembleia Legislativa, que tem que ter a medida para absurdo. coibir, não tem noção do que são dados. A cada 17 segundos, uma criança, eu estou falando criança de 12 a 14 anos, é estuprada. Deputado, pegando o seu gancho aí do PL do estupro, porque é um assunto que, de fato, parece que assustou a sociedade. Assim, teve uma reação social muito forte. Mas, num primeiro momento, o governo Lula, o PT, né, mais especificamente... Errou. Pois é. Errou. Se omitiu, falou assim, não, isso não é assunto do governo. O próprio Guimarães falou isso, né? Deu essa declaração, não, isso não é assunto do governo. Deixa o parlamento discutir. E a gente viu como foi. O Lira conseguiu aprovar a urgência da 24 votação segundos. Pois é. com o PT se omitindo. Porque o PSOL votou contra, né? Falou. Foi praticamente o único partido que votou contra, o resto se omitiu. Então, assim, é uma situação muito grave. Aí, de repente, logo depois, né? Então, com a reação, o presidente Lula falou, todo mundo começou a falar. Mas, assim, eu acho que é só a ponta do iceberg. Parece que, assim, tem pautas que o PT, por causa de uma governabilidade, porque tem que lidar com o centrão, porque tem que lidar com um parlamento mais conservador, tem que abrir mão de certas lutas. Mas será que precisa mesmo? A sociedade votou nesse governo. Eu sou um daqueles que acha que o presidente tem que fazer entregas. Ele tem que entregar aquilo que ele se comprometeu na campanha e que a sociedade brasileira precisa. Sim. Nós, ao assumirmos no dia 1º de janeiro, a sociedade brasileira tinha 51 milhões de brasileiros abaixo da linha de pobreza, tinha 33 milhões de brasileiros passando fome, tinha 17% de trabalhador desempregado e a renda salarial da classe trabalhadora 29% a menos. Então, nós precisamos criar indução para levar um novo ciclo de desenvolvimento da economia. Agora, isso não pode ser em nome de qualquer coisa. Tem valores e princípios que não se negocia. Do ponto de vista da moral, tem questões que passam. Do ponto de vista da ética, não. A ética é universal. Ela não atinge o meu grupo só, ela atinge a todos. E na ética,
o que você observa do ponto de vista do que o Centrão tem feito é um achaque permanente. E esta foi mais uma medida. Nos bastidores, depois da repercussão que se deu, inclusive foi estopim para a volta às ruas de grandes manifestações. Essas manifestações, ela abre para dentro de um novo ciclo uma dinâmica de que não é só do ponto de vista da economia, da entrega das políticas que pode se fazer a governabilidade. Tem valores que não dá. Então, ao meu juízo, ao não se posicionar e fazer vista grossa, esse assunto não pertence a nós, isso não é coisa de governo. Claro que Vocês é. conseguem dar esse feedback pro Guimarães, por exemplo? Eu conversei com o líder. Conversou? Eu conversei com o líder. É o meu líder. Sim. É o meu amigo. Eu tenho uma relação de caminhada há 24 anos com o Guimarães. Votei nele para deputado estadual. Dali para frente, como deputado federal, coordenei 4 campanhas do deputado Zé Guimarães. Então, Aí como é que ele encara essa... O que na verdade, o feedback, eles... Não, nós não estávamos acompanhando. Então, tem coisas que vai no atropelo. E eu pergunto, mas não teve uma tratativa do colégio? Eles, não, mas era para ser colocado no outro momento. O Lira pelas insatisfações, o Lira para dar troco, o Lira para dar uma resposta na ganância de ter mais emenda liberada, fez lá uma ação contundente, colocou algo que poderia ter sido na outra semana. Então, o governo não estava esperando, então, foi não pego de estava surpresa, esperando, deu foi aquela resposta meio que sem pensar e depois teve que recuar. Né? Às vezes é melhor ficar calado do que não responder. Vamos avaliar. Vamos estar avaliando, verificar o que foi. Agora, vocês sabem que no mundo da política você não pode demonstrar fragilidade nem fraqueza. Então, às vezes, você é obrigado a impelir uma resposta, você é obrigado a encaixar um conteúdo para não demonstrar tamanha fragilidade. Sim. Porque uma ação desta monta, você vai ao encontro do que é a previsibilidade, do que é a estabilidade, daquilo que a economia assim trabalha. Que foi vacilo que o Lula depois, como pessoa, se posicionou, né? Que era contra teve que corrigir. Teve que corrigir. Mas realmente o enredo sai pior do que o som. Foi um vacilo, porque a pressão popular foi grande. Graças a Deus, o povo foi pra rua. Esse tema no PT não passa. Então, não aceita. Para ver o contrassenso do que é uma fala e do que é ação concreta. Então, tem momentos da política que é preciso vê-la e nem tudo você precisa estar dando opinião. Sim. Enfim. Vamos voltar aqui para nós. Os últimos dias no Ceará foram de muita tensão. Não só na quinta-feira, que teve a chacina da Viçosa, aí depois teve aquele ocorrido no Areninha, né, e tal. Barroso. No Barroso, da Areninha do Barroso, que até agora ninguém explicou. E o incêndio na Assembleia Legislativa, né? A gente quer saber o que é que tem de novo sobre o incêndio, que aquilo ali foi só o plenário, né, e tal. O negócio eu achei tão esquisito que eu tenho essa mania de caraminholas na cabeça. Mas aí, pensando, viu, Inês? Outra coisa, ficou ruim para o Evandro, como candidato a prefeito de Fortaleza? Eu acho que não, porque o Evandro foi muito solícito, foi muito presente, suspendeu a agenda com o presidente Lula, acompanhou. Eu estava no Palácio, ele estava no aeroporto. Quando soubemos, eu saí do Palácio, deixei o evento, fui para a Assembleia, ele saiu da comitiva, foi para a Assembleia, ficamos lá o dia todo, acompanhamos. A primeira-dama, doutora Cristiane, foi no hospital acompanhada da Roseli, que, por sorte, milagre, ela, você sabe como foi que foi localizada? Um bombeiro caminhando topou. Topou, e era ela? E era ela. Ela já estava desmaiada. Não era o dia dela morrer, não. Não era o dia dela morrer. Mas o que foi exatamente? Evidentemente que vai ter perícia. O Evandro ingressou em todos os instrumentos cabíveis para fazer uma apuração. Agora, começou no teto. E um milagre que eu não tenho dúvida nenhuma. Se nós tivéssemos em sessão, dia de quinta-feira é o dia que tem mais gente, eu não tinha esta informação, a Assembleia só tem uma saída. Você sabia disso? Maria, não acredito. Vamos lembrar a Boate Kiss. Só tem uma saída, aquela porta do plenário 13 de maio. Não tem outra. Toda acolchoada, toda de carpete. Eu só me lembrava disso. 3 minutos. O deputado Renato Rosendo estava dando uma aula no lado das comissões.
Ali é uma acústica muito fechada, não se escuta. E ali, naquele momento, o barulho da fumaça, o cheiro, foi que deu a dimensão do que poderia ter acontecido. E nós, graças a Deus, não tivemos maiores gravidades. Tem a dona Roseli, tem 2 policiais, um que levou um corte na testa, outro que queimou o rosto porque estava caindo de cima a vidraça. E o que foi que ajudou também a propagandear? Lá, como não teve sessão e nós iríamos ter a festa do Maracatu, uma solenidade de homenagem aos maracatus, estava todo o plenário montado, com as cadeiras acolchoadas. Então, quando caía, já caía nas cadeiras. E ali ficou uma câmara e o ar sobe e aquilo vai puxando com muita intensidade, Deputado, calor. e já se tem algum indício do que causou o fogo? Porque, assim, como você falou... Emily, em janeiro, toda a rede elétrica foi modificada. Certo. Em janeiro. Nós tivemos, janeiro, nós estamos falando de junho, nós tivemos 6 meses. Isso reduz a possibilidade de ter sido um curto-circuito, uma coisa assim. Curto-circuito pode ter sido, pode, mas é muito remoto. Certo. Os ar-condicionados têm manutenção. Agora, aquele prédio é de 78. Então, nós temos aí 78, 50 anos. É um prédio antigo, é um prédio que precisa ser adequado, tem uma nova arquitetura capaz horrorizada de ter uma saída, criatura. Eles nunca pensaram que Mas destruído, E quem conhece a parte interna, você tem a copa, atrás da copa ainda tem os banheiros. Se tivesse gente Se no banheiro, tivesse alguém no banheiro, não aí saía é que de não lá, saía. não saía porque mesmo. Foi um milagre. acabou a energia, ficou tudo escuro, só fumaça. E as Saía labaredas de fogo. Deputado, agora é o seguinte, a Inês perguntou, não prejudicou o Evandro? No seguinte sentido, a imagem do Evandro não. Agora, ele deixa de capitalizar a visita do Lula, que teria sido, assim, Com talvez certeza, a um grande fotografia trampolim. A fotografia, a certeza. fala, o vídeo, o áudio do E Lula tava o falando Sarto, sobre ele. tava o Sarto Tava no o palanque Sarto e não estava o Evandro Leitão. Camila, que Esse aqui. oportunismo barato Conta- do Sarto. Você falou de... Não é do evento, não, porque ele representa a institucionalidade. Claro. Ele tinha que estar lá mesmo. Claro. Nós temos divergência, Claro. disputamos, mas ele, enquanto prefeito, tinha que estar lá mesmo. autoridade. É que ele não- Fortaleza está ele recebendo não- 2 IFCE. Ele não frequentava Não, antes, né? era um erro. Antes Ele não tinha que ir fazia, mesmo. dessa vez... Eu estou falando quando você falou da violência. O Sarto ir para a porta do IJF fazer uma declaração de solidariedade usando politicamente. Ali Porque foi. você tem atores da política que são personagens. O André, o Capitão Wagner, outros deputados que atuam e militam nessa área, tem uma personagem muito forte dentro dessa dinâmica da segurança pública. Mas o Sarto, a fala do Sarto e a publicação dele Por que que ele não foi para a porta do JF no dia que mataram o funcionário? lá. Né? Isso. Devia ter ido. É de um oportunismo e nós não podemos... A crise de segurança pública, É verdade. ela é grande, ela é severa e ela não é do estado do Ceará. O estado do Ceará ainda não vivencia o fenômeno das milícias, mas fora disso nós vivenciamos tudo aquilo que a Baixada Santista teve, tudo aquilo que o Rio de Janeiro vivencia. O crime, ele vem saindo do Rio, Minas, Bahia, Pernambuco, chega no Ceará. Essa trajetória desta caminhada, ela vem... O Ceará não tem produção de droga, o Ceará não tem produção de armamento pesado. Os 8 que foram chacinados em Viçosa foi disputa do armamento de 2 grandes organizações criminosas. A investigação caminha nessa direção. Aqui, o que nós estamos vivenciando é uma guerra sanguinária da disputa do comando do tráfico de droga do Rio de Janeiro com a estrutura de uma organização criminosa do Ceará. Então, nós não podemos secundarizar o esforço que o governador Elmano tem feito. Sexta-feira eu estava ao lado do Elmano entregando para a ação de supervisão de 439 policiais. Entregou-se 200 viaturas, 50 viaturas, concurso da polícia, investimento na inteligência. Nós precisamos ter, dentro do governo federal, com os governos do Estado, um aparato nacionalizado. O crime se nacionalizou. O enfrentamento não é mais só aqui no Barroso, não é no Janguruçu, não é no Pirambu, não é lá
na Viçosa do Ceará. Não, é uma estrutura nacional. Agora, vamos entender que por trás de tudo isso tem uma coisa chamada cocaína, crack. Quem consome está financiando. Quem tem esta prática financia diretamente a rota do crime organizado. Deputado, quando o senhor fala, é um problema nacional, um problema nacionalizado, isso é fato, a gente concorda com isso e tal, mas é óbvio que você tem no Ceará movimentos claros de melhora, piora, e a gente está no movimento de piora, né? A gente está retrocedendo no controle e nos índices mesmo, está tudo piorando, pelo menos aparentemente. Os números estão aí, essas chacinas frequentes e tal. O senhor citou algumas ações, mas assim, muito diretamente, qual é a garantia que o cearense tem agora, né? Quais são os prazos? O que é que o governo está vislumbrando de ações concretas e prazos concretos para que a coisa volte a melhorar? A sensação de segurança. Não falo de sensação de segurança. Mas a sensação de segurança é a primeira concreto. porta para que as pessoas percebam que algo de concreto está acontecendo. Não adianta só perceber. Calma, né, não há hoje uma virada de chave de um ponto específico. É um conjunto de medidas. São medidas que elas precisam estar estruturadas dentro de comando, de estruturas localizadas e principalmente de inteligência. Você diz, e é verdade, nós não podemos deixar de reconhecer que é fato. Nós, nesse momento, tivemos episódios que traz insegurança plena, mas há uma ação muito contundente. O governador, ao trazer todo um novo aparato, trazer um novo secretário, colocar uma estrutura de diálogo direto dentro do seu gabinete, a criação do comitê, dentro desse comitê já negociado com o presidente do tribunal, doutor Abelardo, para ter uma vara específica, colocar todo o conjunto de aparato de investigação para fazer a análise, trazer as análises do que são o mundo da judicialização do crime para dentro de uma vara específica, que são medidas concretas. Nós não temos, fora do Estado Democrático e Direito, resposta. Porque nós poderíamos ter outra resposta. O Estado é segurança. Como essa... Dessa segurança é fazer o que faz Goiás, é fazer o que faz Santos, é fazer o que faz o estado do Rio de Janeiro, onde você tem uma taxa que não aparece nas estatísticas porque lá eles bulam, onde a polícia mata. Não, mas o fato é, a gente teve... Esse episódio do Barroso, para mim, foi assim... É o fundo do poço, porque foram crianças alvejadas. Não dá para dizer que foi guerra de tráfico, de facção, porque eram crianças jogando futebol. Na verdade, foi uma ação terrorista que aconteceu. O pessoal de facção chegou na areninha e atirou a esmo em crianças. Mas essa não é a primeira vez. Não é a primeira lá vez. No Barroso, lá na chacina do Barroso, tinha criança. Pronto. Que não foi só no quem estava envolvido foram no Curió. também jovens que não tinham nada a ver. Então, assim, essa situação tem se repetido e é uma situação que, assim, você imaginar que 9 horas da noite, seu filho está jogando bola perto da sua casa, numa areninha, iluminada, que em tese dá mais segurança. E acontecer isso, pessoas chegam armadas do nada, parecendo um filme de bang bang. Isso é uma coisa séria. E, claramente, você já falou do Sarto que usou isso, Capitão Wagner usou isso, André, todo mundo vai usar isso. Carmelo. Então, hoje, a gente tem como principal alvo da campanha eleitoral o governador. Então, não como só é que o governador, vai ajeitar mas isso, sabe? a pauta da segurança. A pauta da Porque segurança. se olharmos, Brasil. se abrirmos o que temos das entregas do governador Elmano, são entregas que ele se coloca no patamar do que foi o governo Cid, do que foi o governador Camilo. Lembremos do que foi... Já, Assis, não é exagerado falar isso em termos de entrega? 2 anos de Não, eu estou falando do Menos ponto de de vista 2. macroeconômico. Nós vamos ter uma caminhada para fazê-la acontecer, mas vamos olhar o que é o hidrogênio verde, vamos olhar o que é a pauta da educação, vamos olhar o que é o nível de empregabilidade, vamos olhar a renda da massa salarial. Todos os indicadores estão lá em cima. O Ceará tem o melhor salário de ingresso no Nordeste. O Ceará tem a menor taxa de desemprego. O Ceará está com 37 bilhões de protocolo de hidrogênio verde. O Ceará tem
Das 87, das 100 escolas, 87, as melhores estão aqui no Ceará. Evidentemente, quando nós falamos de entregas, nós falamos de um governo pegando os 2 primeiros anos do governo Cid, os 2 primeiros anos de governo Camilo. Eu não estou falando de 8 anos de Cid. Seria algo inconsequente fazer um paralelo desse. Eu tenho que comparar o período temporal. Nesse período, eu não tenho dúvida que a entrega do Elmano está igual ou melhor. Agora, a questão da segurança, né? Agora, a questão da segurança, ela é impressionante. E com o Cid também. O Cid foi o Camilo. É verdade. Vamos lembrar. Camilo também, mas o Cid a me crise da muito segurança pública, ela vem, amortece e volta. Ela vem. Cid sofreu esse impacto. É bom lembrar, por exemplo, Cid, na época que foi candidato a primeira vez, o que era? Já tinha essa história de segurança. Ele teve que criar a Ronda do Quarteirão. O Ronda do Quarteirão era uma resposta. Mas aquele foi assim, muito marqueteiro, né? Porque depois a gente viu que não deu. Você sabia que certo, porque a proposta ela não foi. Como ela foi concebida, ela não foi executada. Foi não. Se ela tivesse sido executada como sua concepção, nós estaríamos dentro de uma outra discussão. Agora, para ter uma resposta, vamos lembrar Medellín. O que foi que aconteceu com Medellín? Medellín era a cidade mais violenta do mundo. Do mundo. A intervenção do Estado. Aí você diz, o Estado não está acontecendo? Tem muitas intervenções. O que nós não temos hoje, concretamente, nesse debate, é o controle das fronteiras, das divisas. O que chega do Ceará, que vem do Rio, de São Paulo, da Bahia, de Pernambuco, vem com a violência muito grande, de uma estrutura hierarquizada. E essa estrutura hierarquizada, ela está com muito dinheiro. Não é matando que vai se resolver. É com inteligência, não porque mata o pequenininho, mas o grande continuará financiando. Eu não entendo de segurança, eu não sou estudante, não sou nem Ricardo Moura, não sou nem... Mas a gente vê claramente, não adianta matar, como matam lá em Santos, como matam em São Paulo. Não adianta não, pai. Você tem que ver o lá em cima. Tem que sufocar financeiramente, com inteligência. Tu acha que essa raia miúda... que tem condição, inclusive até logística, de fazer tráfico de arma, de fazer... Tem cara. Não. De encher container aí no porto aqui do PS, né? Do PECEM? Tem não, criaturas. Isso não é a raia miúda, não. Vocês sabem... Eu sou bem descrente. Camila, Inês e Ebre, vocês sabem quantos CAC foram criados em 4 anos? Eu sei que saltou pesadamente, não tenho os números, mas a gente sempre comenta por aqui. Mais de 17 mil. É muita arma circulando, né? Você sabe que um caçador, um atirador e um colecionador pode ter até 100 armas? Sabia, isso aí eu sabia. Eu não sei que diabo... E eu posso, enquanto colecionador, ter de calibres diferentes 100 armas, e cada arma dessa eu posso ter até 500 cápsulas de munição. Agora multiplique 500 vezes 100. Pois é. O arsenal... O Exército perdeu completamente, porque retiraram do Exército o controle do funcionamento dos CAC. A arma que circulou nesse período foi para onde? E quantos não foram aqueles que tinham problema na justiça que acessaram essas armas? Então, nós estamos agora... Apareceu, mas tem nascedouro. Tem raízes, tem estrutura, que foi se montando, que foi colocando-se dentro de uma relação de disputa de poder. Porque, na verdade, o que se tem hoje é disputa do poder. Disputa de poder. E, no final das contas, é isso. Você falou, por exemplo, em inteligência, né? Tendo investimento em inteligência, foi criado um comitê interdisciplinar para discutir ações táticas e tudo mais. Agora vai de Assis, assim, a minha grande questão, que eu acho que essa é a grande angústia que se tem. Queria até fazer um parêntese, né, de todo esse aproveitamento político que a gente está vendo, entes municipais se aproveitando. Tem que criticar mesmo, tá certo, tem que criticar. Mas, assim, não deixa de ser uma contradição, porque a gente vê a cidade cada vez mais escura, como a gente tem falado aqui. A precarização de serviços induz à violência e é muita hipocrisia ver determinadas figuras, né, se aproveitando politicamente de algo que eles também têm responsabilidade. Mas minha pergunta é, agora vai, em relação à inteligência principalmente, e a esse negócio desses recursos federais que o Elmano está tentando trazer, fazer uma parceria com
com o governo federal. O cearense pode ficar mais tranquilo? Em que prazo? Médio, longo, curto? Como é que vai ser isso? Segurança Porque essa é a grande angústia. caminha paralelo à geração de oportunidade, escola, relação social, empregabilidade e ação de confronto, ação de enfrentamento, ação de coibir nas ruas. As ruas hoje, quando você passa, você vê viatura espalhada. A tropa Tá circulando. cheio de polícia na rua nesses últimos A tropa 2 está dias. na rua. A tropa está atuando. Eu não sou um daqueles que tem a pauta central da segurança pública, mas vejo que essas medidas com investimento pesado. Nós estamos agora com mais 1.250 novos profissionais da segurança pública, a PFOS, a Polícia Civil. Então, há um aparato estruturado, montado, organizado para trabalhar. Agora, você não tem resposta de imediata, ela não é instantânea, ela tem uma latência. E essa latência, eu não tenho dúvida nenhuma, que nos próximos 3, 4 meses, a ação desse resultado... A gente vai conseguir. Vamos ver conseguir, o- vamos. Já vocês, bora mudar de assunto dessa segurança, eu fico tão deprê. Mas bora lá. É o seguinte, vamos para o pragmatismo do PT. Ultimamente, a gente tem visto umas medidas do PT, uns comportamentos, umas ações, umas tomadas de decisão do Partido dos Trabalhadores, que, primeiro, a nós aqui incomoda, a gente sempre fala. O pragmatismo no que diz respeito a, assim, querer sempre ganhar. Um exemplo, Iguatu. Iguatu tinha uma liderança do PT lá antiga, né? Doutor Sá. Doutor Sá. Sá. Antiga, viu? Antiga. Aí, de repente, quem é o candidato? Dá uma rasteira no companheiro Sá, aí bota candidato Ilo Neto. Neto, o nome dele está dizendo, né? Ilo Neto. O avô dele já era deputado, o pai dele também, o Agenor. Nunca foi uma família, um clã de esquerda e progressista. Ele sempre sabia que era um povo da direita. Aí pronto, o Sá trabalhou a vida inteira pelo PT, fundador. Aí quando é na hora dele ser candidato, que podia até ganhar o miserável, né? Aí, pufo, não, vai ser o Willo, bem bonitinho, bem novinho. Aí vai deputada lá do PT fazer até palestra, não sei o quê. Menina, eu fico horrorizado. Mas fique não, você vai entender. Capistrano. Você vai entender. Não, eu quero entender. Você vai entender. Não, tem várias cidades, tem várias cidades. Ariutaba. Tem várias cidades, tem várias. Olha aí, eu tá não posso fazer essa análise sem entender o que foi o dia 31 de março de 2022. Eu preciso voltar. Quando, no dia 31 de março, Camilo renuncia, entrega a caneta para a Isolda, vamos lembrar o que foi que aconteceu no dia 31 de março. Ciro Gomes, Roberto Cláudio, puxa para eles, evocam a governabilidade de um acordo que foi feito, inclusive com ele, em outubro, com a presença do Nelson Martins, Cid Gomes, Chaga Vieira, Camilo Santana e Ciro. Acordaram, Camilo renuncia, vai para o Senado, a Isolda é candidata a governadora. Quebrou-se esse acordo. Esse foi um acordo que estava presente essas 5 personalidades. Quando quebrou, e lá no dia 31 de março o Camilo renuncia, e nós somos impelidos a ter uma candidatura que não nos preparamos, nós não nos preparamos para ter candidatura. Há 8 anos, quando o Camilo, eu era presidente do PT, na madrugada que o Guimarães foi colocado numa situação para retirar da sua candidatura de senador, eu estava na mesa. Me chamaram de madrugada para apresentar que o único nome que disputava com o Eunício Oliveira era Camilo Santana. E lá tinha um acordo de devolver ao PDT ou ao grupo partidário que tivessem. O Camilo honrou esse compromisso. Está aqui. A Isolda é a governadora. Quebraram para, na busca do poder pelo poder, colocar uma candidatura do Roberto Cláudio. Não nos preparamos para essa eleição e fomos construir nomes. O nome do Elmano foi construído. E quando o nome do Elmano foi construído, nós tínhamos 4%. Foi necessário fazer acordo. E se faz acordo para ganhar. E acordo se faz para ser cumprido. Eu posso gostar? Posso. Eu posso ter afinidade? Posso. Mas se eu fizer acordo, eu tenho que cumprir.
E aí vários acordos regionais foram feitos. E nesses Novidade. acordos regionais, Iguatu, quem foi que assumiu a campanha do Elmano e do Camilo? Foi o Agenor. Aliás, do PDT, dos 8 deputados à época, 5 ficaram com a candidatura do Elmano. Vamos lembrar quem são eles? O deputado Romeu Aldigueri, o deputado Osmar Baquite, o deputado Salmito Filho, quem mais? Aí vem o deputado Agenor Neto, vem o deputado Daniel Oliveira. Foi um grupo muito restrito que assumiu. E o Camilo, quando o Roberto Cláudio dizia, tem tantos prefeitos, o Camilo tinha os seus 17 prefeitos do PT. Aí começou chamando, negociando, conversando, assumindo compromissos. E foram assumidos vários compromissos. E nesses compromissos, o nome do Agenor, que lá atrás assumiu, coordenou e dirigiu, e o Sá também, para bem da verdade, também fez campanha, também organizou. Mas o compromisso foi com o Agenor. E essas pessoas que estão sendo preteridas, né, do PT, elas estavam a par desses acordos, ou elas estão sendo pegas de surpresa agora? Não, na primeira reunião do diretório estadual, o governador Elmano sentou do início ao final da reunião, no seu primeiro ano de governo, no mês de junho de 2023. E o Elmano elencou todos os compromissos. Em 2023, está gravada a reunião do diretório, foi publicizada. Está lá, o Elmano assumindo os compromissos onde tinha sido feito acordos. E nós, hoje, somos obrigados a cumprir esses acordos. Dizer que nós temos base ideológica com esses grupos, claro que nós não temos. Dizer que nós assumimos acordos só para fazer uma vitória eleitoral, não pode, não é razoável. Então, nós assumimos compromisso e eu defendo a tese. Só se faz acordo quem é capaz de cumprir. Só se faz acordo quem é capaz de honrar. Então, nós temos que honrar. Com o Evandro, também teve um acordo para apoiá-lo, foi... isso previamente, com quem base nesse 31 primeiro de março? falou da candidatura do Evandro foi o deputado de Assis Diniz. Ninguém falava, mas todos sabiam o papel que o presidente Evandro teve na montagem do arcabouço da chapa do Elmano com a Jade. E eu publicamente disse, porque todos já diziam, o Evandro é o candidato. E ficava titubeando, ficava tergiversando. Eu disse, ele tem que vir para o PT, porque o PT terá a candidatura própria. O PT, se não for ele, vai ter candidatura. Então, nós tivemos com o Evandro agora um papel de fazer com ele o que ele fez conosco. Foi com ele que nós abrimos os canais de diálogo para dentro de várias prefeituras. Foi com ele que nós montamos a ampliação da chapa do PT. O PT tem hoje 9 deputados, era 8, agora são 9, porque tem um da federação, 10. Mas quem montou lá conosco foi o Evandro, na mesa, conversando com todos nós, que trouxe o Nísio, que trouxe a Augusta, que nos possibilitou hoje ter uma chapa de 10 deputados dentro da federação. Então, aquilo que acontece com o Evandro é o reconhecimento dos acordos firmados. Agora, chegar e dizer, não, nós não vamos honrar, nós não vamos porque tem uma base ideológica, a eleição é uma coisa... Porque essa base ideológica parece que ela estava à margem desses acordos pragmáticos, então, porque quando você vê a revolta dos que não estão entrando como candidatos, né, que foram preteridos, parece que eles não participaram, que foi uma decisão de poucos. Não, e mas aí vamos do PT raiz e do PT que não é raiz. Deixa eu botar aqui na balança. Só mais uma coisa. Aí você falou, PT tem candidato. Só não será a Luiziane. Não, não se trata disso não, porque a eleição foi democrática de Fortaleza. Quem fala aqui foi quem nas últimas 4 eleições esteve do lado da Luiziane, com candidatura do Elmano ou com candidatura dela. Então, eu tenho autoridade para falar sobre isso. Estive do lado. Agora, nós sabemos, com os dados, com pesquisa, quem disputa, qual é o nível de rejeição, quem tinha condições de ganhar. Porque essa eleição, a gente está falando de uma eleição, mas vai ser a eleição mais dura da história de Fortaleza. Duríssima. Essa eleição não é brincadeira, não. Agora, a base ideológica do que nós estamos falando estava à margem, foi preterida, não. O PT é organizado por força política. Todos esses estão representados.
Elmano e Luiziana é a mesma coisa. Luiziana e Elmano é a mesma coisa. Você não tem como separá-los. Quem fez uma Elmano... parentalidade aí, né? Uma relação parental, como reivindicou Luiziana. Pois é, mas existe o grau de afinidade, existe uma estrutura militante de organização interna no partido. Que está no governo. Que está no governo, Tá está no muito governo. bem aquinhonhada. Tá no governo. Se você olhar, todos os grupos estão muito bem. O Elmano, eu sou camilista, mas o Elmano, para o PT, tem... Aí deixa eu fazer uma proporção. Eu diria que o Camilo era 20% PT, 80% demais partidos. Elmano não, é 80% PT e 20% o restante dos partidos, dentro das estruturas do poder. O Camilo, lealdade ao Cid, é uma coisa que não existe na Terra, no planeta, uma relação de tamanha lealdade. O Camilo fez o seu governo, eu vou fazer a gestão, Cid cuida da política. Foi isso. Vamos lembrar a primeira eleição de prefeito. Eu era presidente do PT, briguei, não foi uma, nem duas, nem três vezes, porque queria o PT dentro de um palanque nosso. E não estava, porque estava com os aliados do Cid. Aí, quando a gente percebe esse conjunto de elementos, a gente se pergunta, a construção do dia 31 de março para frente, ela precisa ser honrada? Precisa, porque é um novo ciclo da política. O Ceará pode ter um novo ciclo. Ele se consolidará ou não agora, em 24. Em 24, se o PT tiver o protagonismo para ter 70 prefeituras, se a base aliada se deslocar para ter força política, pode se constituir um novo ciclo com nova liderança. Camilo Santana é a maior liderança desse estado. Camilo Santana pode ser o próximo candidato a presidente da República. Camilo Santana é Se o PT hoje... do Sudeste deixar. O PT do Sul vivencia uma crise. De crise de nomes. Eu estive no Cinturão Vermelho do São Bernardo, porque era metalúrgico, acompanhei muito. O cinturão era vermelho. Hoje o PT tem 2 prefeituras em São Paulo. É verdade. O Ceará tem 48. Os paulistas, colegas dela, não votam no PT. Cinturão era mais nada. vermelho. Hoje você tem ali Tá difícil, o sul de São Paulo. Gente, vamos analisar a reação que tem aos petistas de lá. Quem tem hoje a construção de um novo modelo de política é o Nordeste. E no Nordeste está aqui o Camilo Santana. E o Camilo, o que ele fez no Ceará, ele já colocou os 2 pés, sentou, é referência nacional, é o ministro mais bem avaliado dos ministros Ele do presidente. é concreta Mas eu essa queria pré-candidatura dele, de Assis? não é que ela é concreta, porque vai depender muito do Lula, né? Vai depender muito do Lula. Mas tu sente que é uma possibilidade eu real sinto essa possibilidade de real. o Lula não ser candidato à reeleição e, de repente, o Camilo ocupar esse lugar? Eu vejo. Eu vejo isso como real, até mesmo porque o PT precisa rejuvenescer, precisa apresentar nesse debate novas relações e a importância que o Lula teve para tirar o Brasil da rota da tragédia é um outro momento, a eleição de 2026. Agora, no Ceará, para esse novo ciclo da política, que em 31 de março nós colocamos como centralidade, nós podemos fazer de tudo que o PT fez. Mas se o PT não eleger Evandro, nós vamos ter, em 2026, uma guerra sanguinária pelo poder. Nós temos 3 grandes máquinas para disputar 2 vagas. Nós temos a candidatura da direita, que aí eles estão se matando. Já começou a guerra nesse final de semana aí entre eles. Nós temos a máquina da prefeitura. Eu, particularmente, não acredito que o Sarto seja o candidato. O candidato vai ser o Roberto. Eu acredito plenamente. A gente já falou aqui. Qualquer analista político, eu não sou analista, eu sou dirigente, militante. Analista de trabalho. Sou analista de trabalho, analista do mercado de trabalho, lá da Unicamp. 2 anos muito sofrido, mas terminei. O que nós analisamos, todos os dados dizem que, pelos dados, o Sarto não tem condições o pobre de rejeitado, reverter. né? Tem uma rejeição altíssima. E vamos olhar os sinais. O Roberto fica batendo, fica fazendo a disputa numa dimensão que ninguém olha para ele. E ele joga luz em tudo.
O Roberto De tudo. está diariamente fazendo oposição. A Diariamente. gente conversou com ele aqui, até falou, isso aí já é sua campanha para 2026, ele riu e tal. Ele jogou para 26, A gente já- mas... jogou para a 26, gente mas... Se nós ganharmos avalia- 26, ele vai ser candidato a deputado federal. Pode anotar, hoje é dia 24. Nós estamos gravando esse programa hoje. Anote. Mas Se eu- nós ganharmos, e nós vamos ganhar com o Evandro, Certo. nós vamos ganhar pela força política, pelas entregas, pelo que nós temos ao longo dessa... Aí ele não vai toda a enfrentar o relação. Elmano. Não vai. Anote o que eu estou lhe dizendo. Rapaz, a gente vai guardar essa Guarde, informação. guarde, Vamos guarde guardar. com muita antecedência. Vamos ver aqui a bola de cristal. Hoje, a peso de hoje... Mas se ele for candidato a prefeito, se o Roberto for candidato a prefeito, é que você disse que lá na frente ele recua. Não, Não, não se é ele que- perder, né? Se ele Sim, perder, não, pois é, aí eu ele também acho, vai tudo bem. para Não, deputado tudo bem. federal. Aí não, tudo bem. Aí é uma hipótese, sim. bem lógico, é bem Se lógico. não for Nós. o sarto, pronto, A aí também. nós. Aí, bem lógico. de fato, seria bem Mas, pesado. pessoal, vamos buscar a Aí conduta tem uma- do Elmano. O Elmano não é mais aquele dirigente partidário. Peraí, deixa eu falar em Elmano, você falou que as mudanças do secretariado e tal, o Elmano mudou oito nomes, né? Oito Mudou. nomes de peso. Botou a cara. Botou Botou a o cara. DNA. Sim, aí eu quero saber, é isso? O Elmano estava muito com cara de Camilo 3 e agora é Elmano 1? Primeiro, não existe Camilo e Elmano. Existe um núcleo de poder que na mesa senta Camilo e Elmano. Não, mas você falou que Camilo era 20% PT. Eu e- estou falando do ponto de vista partidário das opções. O Camilo, pela sua lealdade, cuidou da gestão e o Cid cuidou da política. política. Isso é notório. Sim. O PT tinha 17 prefeituras. Na época, o PDT tinha 79, 80. Então, o fato dele cuidar da gestão e o Cid cuidar da política não é a mesma dinâmica do governo Elmano. Elmano cuida muito bem da gestão e também cuida da política. Mas ele não cuida só. Ele reconhece e diz: Camilo é a maior liderança do Ceará. Senta na mesa com as lideranças que têm protagonismo para construir esse novo ciclo e diz: aqui nós vamos fazer assim, ali, de forma que esse tabuleiro está se constituindo. E o que eu falo de representação para dentro do PT Sim. é que hoje o PT se sente muito bem contemplado no governador Elmano, no seu governo, nas suas estruturas. Desta relação, você tem uma entrega interna e externa que dialoga e coaduna com todo esse sentimento Mas a partidário. mudança do secretariado deixou o governo mais com a cara do Elmano, especificamente por quê? Qual Eu é a sua acredito que compreensão sim, disso, porque assim? são pessoas que têm uma base programática de relações, que têm uma caminhada junto, que têm um processo de identidade que vem ao encontro daqueles elementos que vinculam a relação do político com a militância, com a gestão. Encerrando, última pergunta, viu? Vamos lá, vamos É. lá. Vamos É. perguntar. Passa rápido mas vamos demais. aqui, porque achei curiosa essa... Algumas pessoas já tinham ventilado, né? A possibilidade de o Camilo se estabelecer como uma liderança nacional, agora que é ministro, e de repente ser um nome aí para disputar para a candidatura à presidência e tal. No entanto, e essa pergunta cai muito bem para você, porque você é um cara do sindicalismo, o Camilo está enfrentando dificuldades enormes com essas greves, né, das universidades e tudo mais. Tem muita gente tacando o pau nele. E aí a minha pergunta é o seguinte: é mais como você tem um histórico, né, dentro dessa área de atuação, como é que você está avaliando esse desgaste do governo Lula, né, voltando agora um pouco para o nacional, com as greves? Você que é um cara que está do outro lado agora, mas já esteve no anterior. Mas minha pauta eu mantenho. Como é que você está enxergando isso? E se isso não atrapalha, por exemplo, a projeção do Camilo como liderança, né? Já que ele está à frente. Nessa pauta, nós precisamos identificar duas questões. A primeira é que a interlocução do movimento sindical não tem uma sintonia com a interlocução do governo. Isso cria uma relação de disputa. Por que é que não tem a mesma sintonia? Porque o que está na base não é o resultado concreto para a conquista da categoria. É a disputa do Sindicato Nacional Andes. É a disputa da Fazubra. São duas entidades nacionais que estão colocadas na disputa como pano de fundo para a conclusão da greve. Então, aquele grupo que recuar perde o sindicato. Mas essa leitura não cria uma insatisfação
Na base, porque Claro que a base Claro não que tá... cria. Jamais, Camila, a base jamais vai reconhecer que está instrumentalizando uma greve para manter poder dentro de uma Olha que nós somos representação base, sindical. nós somos base. Olha que nós somos assim, a pauta existe e a pauta é de fato... Existe um contencioso de 6 anos. Existe um contencioso de 6 anos. Eu acho que os técnicos administrativos há uma diferença dos demais nesta negociação. Agora, eles não podem fazer a mesma coisa que foi feito aqui na UES, quando o Sindurc, o Sindiúva, segurou a greve, segurou por questões políticas, não foi por questões pontuais da pauta específica. Tem algo que marca profundamente a greve, é uma interlocução que não diz qual é o limite. Porque na greve, quando você chega a um ponto, daqui o governo não tem como atender. Vamos fazer um paralelo. Greve dos petroleiros no governo Fernando Henrique Cardoso. A greve dos petroleiros chegou numa situação que ela precisava ter um indicativo para levar à base o sentimento de progrediu. Fernando Henrique Questões, por uma questão política para destruir os petroleiros, não fazia essa cena. A greve segurou e o resultado foi parar nos tribunais. Até hoje tem sindicato que paga multa. Hoje nós estamos observando que um aceno, que um gesto, que uma atitude pode ser esse elemento que venha ao encontro, que não leve para dentro das disputas internas a centralidade de uma greve. Mas então, você está classificando as greves como puramente políticas? Não, de jeito nenhum. Eu disse que tem um contencioso. E precisa precisa ter um elemento que diga que é uma conquistazinha. Eu vou fazer isso. Eu vou dar esse ponto a mais, eu vou melhorar esta progressão, eu vou melhorar um step nessa tabela, eu vou dar esta gratificação, eu vou diminuir esse tempo para ter o instrumento. Eu estou dizendo exatamente desse contencioso. Agora, o governo não pode fazer tudo ao mesmo tempo. Durante 6 anos, nós não tivemos 1% de reajuste. Durante 6 anos, o custeio das universidades foi 0. Então, o governo Lula não tem condições de resolver tudo. A greve é legítima. A greve ela está pautada pela sua legitimidade da defesa de uma universidade pública gratuita e de qualidade. O que está faltando é imbricar elementos que dê uma dimensão para que as pessoas sintam-se contempladas nas negociações. E a interlocução do governo não foi capaz de fazer isso. E a pergunta, leva desgaste ao Camilo? Claro que leva. Eu fiz greve muitas vezes. Greve é desgastante. Greve é estressante. Greve leva você ao limite. Porque você vivencia 24 horas a greve. Você não tem vida. Ela lhe consome integralmente. Então, greve não é um instrumento que você banaliza. Ela só é utilizada quando realmente se faz necessário. E nós, ao longo de 6 anos, não tivemos uma paralisação, não tivemos... Aliás, o que nós tivemos foi todas as reitorias com interventores, com conteúdo terraplanista, as universidades... Mas aí ficou todo mundo calado. Todo mundo calado. Época, não, né? Mas aí há uma própria várias natureza. Questões, né, Inês? Aí nós não podemos... Aí não dá para fazer um paralelo, porque seria leviandade da nossa parte. Dizer, a Agli não parou, porque... Não se trata disso. Há uma confluência, há uma ambiência que você precisa ter. E eu sou defensor da tese que em governo progressista você tem que avançar. O que nós retrocedemos, o que foi recuado, nós não podemos agora ficar parados, estacionados. Nós temos que fazer pressão, nós temos que avançar, nós temos que... Agora tem um limite. Nesse limite deu, não deu? É o que tem que ser feito. E ao meu juízo chegou um momento de dizer, tá aqui, o limite é esse, o que é que pode fazer para criar uma indução de sentimento de... A voz do sindicalista, a voz do presidente do sindicato, os metalúrgicos aí falando. Não, mas... Não, mas tem os paradoxos aí no meio, é bem... Não, é complexo, pessoal. Pessoal, a relação de poder, o Estado é força. Vamos lembrar o que é a função do Estado. Montesquieu, quando separou as funções públicas, ele criou a relação de poder, a relação do legislativo, a relação com o executivo e o judiciário. E quem é que dá o aparato de segurança? As forças de segurança. Mas tudo isso existe em quê? Em função da segurança do Estado. E o Estado existe para quê? Para garantir o capital. Vamos lembrar, o Estado é a família propriedade do Hegel.
Acho que a pergunta da Ebele, assim, só para amarrar mesmo e fechar, porque mais do que uma greve ou outra, essas tensões com a base, então, seja no caso da greve, seja da educação, seja no caso do PL do estupro, essas questões vão esgarçando a relação que, assim, o governo Lula foi muito querido, assim, houve aquele movimento do volta Lula para derrubar o bolsonarismo e foi muito importante. Mas a extrema-direita continua muito bem articulada e se as bases se desarticularem, né, no caso, se sentirem abandonadas por esse governo, pode não ter a mesma ênfase, né, o mesmo esforço para voltar em 2026, sabe? Então, assim, achar que está garantida essa base não é um pouquinho de arrogância? Não sei. Não, de jeito nenhum. Muito pelo contrário. Nós somos detentores da dialética. Nós construímos tese, nós produzimos síntese. A síntese é o fruto daquilo que nasce da relação da política. Não há a naturalidade. Peraí. Acontece, preocupe não, viu, Inês? Que acontece. Tava no... ainda bem que não era do Negão, né? Você sabe do Negão, né? O gemidão do Zap. Já pensou? Aí não dá. Essa dialética da construção da síntese fica muita gente na estrada. Vamos lembrar o primeiro governo do Lula, quando o Lula patrocinou a reforma da Previdência. Sim. Dali nós perdemos 16 deputados federais. Nós perdemos exponenciais da política a nível nacional. E Luiz Helena foi uma delas. Babá. Nós vamos lembrar de personalidade que construiu o Partido dos Trabalhadores. Por não fazer uma leitura do que era a reforma, nós, na estação, ficamos sem valorosos militantes. Nesta greve, pode ser que aconteça? Pode. Agora, quando você diz, na eleição... A eleição é uma questão muito maior. A eleição do presidente Lula não era simplesmente por uma pauta de um governo progressista. Era a defesa do Estado democrático de direito. Era a democracia que estava ali. Quando o Lula faz gesto para todos os setores, era dizer, nós corremos o risco de estarmos vivenciando um período ditatorial nesse país. De não ter o simbolismo do cognitivo do mundo bolsonarista é o que existe de pior. Claro. Rasga todos os conceitos, rasga todos os valores. E em 2026 nome vai de uma ser de novo, né? 2026 é de novo essa discussão. Vai ser a disputa. Não acabou a discussão. Aliás, é não. 2024 agora. 2024, pessoal, atuais. eu não sei se vocês têm acompanhado a crise do Nubank. Sim, O Nubank trouxe claro. o George Peter, É. que é o Temos, sim. papa dos papas da direita. Eles se articulam. E aí não é uma coisa isolada. Você pega o resultado da eleição na França, foi o TikTok que deu o resultado de jovens com uma visão de direita. Nós falamos de juventude. A direita avança na França pelos jovens. Tá preocupante, tá? Na Alemanha também. Na Alemanha, também. Portugal, Argentina. No Brasil também. E no Brasil, é um fenômeno que nós não conseguimos ter explicações no mundo da racionalidade. Não há racionalidade que explique o Brasil. Não há. E aí o deboche que é feito, as visões grotescas, que tudo que não presta se juntou. Não, tem muita gente boa. Dizer que todo evangélico não presta, botar todo mundo no mesmo balaio, é um erro. Nós precisamos identificar. E aí tem numa construção dos últimos 30 anos, lá da igreja progressista pentecostal, que botou a visão daqueles que estão ungidos, da teoria que leva a uma visão de progresso. Inês, você que não tem nada, alguém que chega e te convence que tu pode ter uma vida futura. E que Jesus te perdoa, que Jesus é teu amigo. É na hora você ter um amigo logo, Jesus. Já assisti. E só discordando assim de que não há explicação racional, assim, tem livros maravilhosos do Christian Lynch, da Camila Rocha, a tese de doutorado dela, explicando como esse fenômeno bolsonarista da extrema-direita é forjado no Brasil. Só pra... Porque assim, eu estou estudando esse diabo desse fenômeno Cunhãs no doutorado. Também, a entrevista do Preto Zezé traz alguns elementos também disso. Preto Zezé está com nível de elaboração maravilhoso. E a esquerda tem responsabilidade nisso também, não é a única, mas Vamos nós. 1934. Foi o que aconteceu em 1934?
Vocês lembram desse fenômeno? Que estava nascendo lá em São Paulo com Plínio... Integralista. Integralista. Plínio Aí. Salgado. Plínio Salgado? O integralismo, o que é o integralismo? É a mesma base ideológica. É. Ele não tinha era força política, ele não tinha a era internet. a quebra do pudor da pessoa dizer que tem que matar, que tem que defender, que quem estupra tem que ir pra cadeia, e defender valores que vão ao encontro de toda uma visão humana. Então, bom, eu não tenho os elementos de um arcabouço teórico basilado no aprofundamento de um estudo, mas eu não vejo com uma simplicidade teórica dizer que explica. Eu acho que não explica, Evelyn. Me A desculpa. conversa foi boa, viu? Ó, não é por nada, não. A gente Não, já aqui o Adriano já avisou, ó, 1h10 já. Menino, e O outra negócio já coisa, estourou, foi esse tudo. assunto agora merece... É outra... Nossa senhora, Olha, altas discussões. Por que é que chegamos aqui? Deputado, Por que, muitíssimo gente? obrigada. Já. É a vida. Aí a gente fazia... É bom pra caramba conversar, mas é a vida. Rendeu, E se a gente gostei. pudesse conversar tudo aquilo que a gente conversou antes, né? Nossa Eita, senhora. menino, Ó, nossa, só se dá preocupe tempo. não, Hoje se a Inês está preocupe se não. desmontando Hoje eu tô todinha. desmontando, cai brinco, cai tudo. Mas também como você Fala. começou toda high to fly... Então, pois é, aquelas conversas do começo, e eu fiquei impressionado, tu teve voto em todos os municípios do estado. 184 cidades. Mas agora sabe o que é? Também vai nos interior, meu filho. do sindicato. Almoça nas casas, pede bolo, pede doce. Também dessas Você histórias. sabia que eu sou o deputado que recebe Gosto- mais presentes? Gosto, Olha, e os presentes? É ovo caipira, Ah, é galinha. Feijão verde. Quando tu tiver muito, pode me dar. Vou mandar. Eu sei tudo. Tem isso, cheiro isso, pra mandar? Tenho sim. Manda, Evelyn Tenho Rebouças. cheiro. Vou mandar para o Davi Cândido. E A Evelyn é uma Tamile. amiga das antigas da política. É, viu? Ela cobria sim, uma é, pauta sim. que sempre estava no dia a dia. Tava E demais. algumas pautas que me marcaram como uma em que você afrontou um militar que já tinha lhe dado muita pisa Peia no seu muita. passado e que você chegou afrontando o militar, acho que era posse do Camilo Santana. Nem contei aqui, mas depois eu conto outro dia aí pelos Instagram da vida. Mas cheiro para o Davi Cândido, Tamile, que toda quarta-feira o Davi tá lá de manhã, acorda, a mulher já tá ouvindo o podcast, bem cedinho. E pro Henri Campos, menino, ex-reitor da Henri. UFC, diz que armaria curumim, me mandou mensagem esses dias, um cheiro pro Henri. Menino, professor ri. É Não, incrível. as cunhas, nós somos muito chiques. Não, porque... menina, essas cunhas tem uns ouvintes que a gente fica assim, surpreso, sabe? Eu ouço, eu fico passado. Será que eu já falei do pai dela? Da mãe dela? Eu fico doidinha, sabe? Quando a pessoa diz, olha, eu ouço. Menina, eu fico nervosa. Você falou em pai, eu não posso dizer os personagens, mas rapidinho, eu fiz uma fala muito dura aí numa determinada cidade e depois estava numa roda, né, num lugar público, aí eu fui cumprimentar a pessoa. Aí ela olhou para mim e disse, você fala comigo como se não tivesse tido nada do meu pai. Você é muito cara de pau mesmo. Mentira. Aí eu assim, é comigo? É comigo? Não posso dizer um verso. Não. Quem manda? Pois Nossa tá aí. Senhora. Sabe aquela que você cai, igual cachorro quando cai de mudança, fica perdido, procurando. Oh, meu todo Deus. mundo olhando pra você. E não tinha o que responder, não. Tinha não, que eu tinha dito mesmo. Tinha falado mesmo. Tinha falado, era. Tem cheiro, Inês? Tem o cheiro para a Giza Carvalho, que a bichinha lá, tá lá no Maranhão, e ela ainda bota o menino dela, que tem nem 1 ano, pra assistir a gente. Muito o bichinho bem, fica tem que lá, começar grilado, cedo. escutando, budejar. Formação de bases. Ai. Ó, eu tenho um bocado. Vixe, Vou mandar aqui para Kátia Holanda, que é a apoiadora que mora nos Estados Unidos, acabou de começar Olha a aí, apoiar tá vendo? e avisou Olha aí. que adora. A Carolina Monteiro, da Ceará Par, que me encontrou outro Carol dia. tomou posse. Foi, Isso. exatamente. Sexta-feira. Nossa ouvinte. É, gente Veio boa, tirar Carol. foto e tudo. A Sonara Capa Verde, jornalista. Ai, conheço. Bruno Gabriel, lá da UFC, estudante. Que agora toda vez eu encontro esse menino. Toda vez. Agora virou, né? A Suelen. O Fabiano Barros Filho, que tirou foto comigo também lá no Lula. Para a secretária executiva da Secretaria das Mulheres, a Raquel Andrade, que também é nossa ouvinte frequente. A Elizabeth Chagas, que é defensora pública da habitação. O reitor da UFC, o Custódio Almeida, é nosso ouvinte. É muito qualificado a nossa audiência. É, não só. Tem Olha cheiro aí. para mandar?
Tenho. Pode mandar. Pra Selma, mande pra Selma, pelo amor de Deus. Pra Selma, Selminha, meu amor, 24, ó. Hoje tem. É bola. Hoje tem jogo, almoço, é almoço jogo. bom, almoço bem diferenciado, ele quer dizer Mas eu isso. queria Comida boa. agradecer aos meus pares. Eu fui, pelo anuário do Jornal O Povo, eleito o terceiro mais influente da Assembleia. Eu sei que isso não é fruto apenas da atuação do deputado, é fruto da liderança de uma frente parlamentar, de uma atuação da coordenação de uma bancada de 15 deputados e, principalmente, de uma relação muito amistosa, de respeito, de reciprocidade. E eu queria mandar um abraço muito especial aos colegas deputados, que no dia a dia convive, a gente aprende, a gente ensina, a gente troca insulto, mas tem um propósito maior de ver um parlamento com autonomia, com respeito e muita credibilidade. E em especial ao nosso próximo prefeito de Fortaleza, Oi. meu querido amigo Evandro. Vou até fazer um coraçãozinho, prefeito. Abraço. É muito amor. Eita, pois obrigado, né, Pois, gente? obrigada Obrigado. novamente, Obrigado, deputado. obrigado. É isso, gente. Chegamos ao final de mais um episódio, agradecendo demais a sua companhia com a gente até aqui. Obrigada. Reforçando o convite, se você puder nos apoiar, tem aqui o QR Code que te leva direitinho para o site do apoia.se/ascunhaspodcast, ou também na descrição do episódio tem lá todos os outros caminhos. Na produção do episódio estivemos eu, Ebele Rebouças e Inês Aparecida. O apoio nas redes sociais é feito pela empresa Ponto Indie. Gravação e edição é feita pela Pro Produções. Trilha sonora é a música Barroada Gagá da Banda Breculê. E é isso, até a próxima semana. Tchau!